Olá, eu sou a Anne London e hoje eu vou falar para vocês sobre o meu relato da terceira onda. Eu sei que já faz um tempo, mas é o que acontece, eu acho que com a maioria dos ressonantes, a gente começa a ressonância harmônica com gás total, querendo contar para o mundo a novidade, né? Mas quando chega numa certa onda, eu acho que lá para terceira, quarta, a gente se retrai um pouco e acaba tendo uma certa, talvez, preguiça de interagir, preguiça de contar os resultados, ou falta de resultado, ou excesso de catarse, eu não sei. Eu sei que eu me senti um pouco retraída, tentei fazer o vídeo várias vezes, mas não consegui, enfim, tudo acontece como tem que acontecer. E hoje é o dia de fazer o meu relato da terceira onda. Então, como eu já falei para vocês, a terceira onda foi a primeira onda que eu fiz vários pedidos, né? Esse é meu caderno que eu anoto não só os meus pedidos, mas eu acompanho o meu despertar da consciência, o despertar espiritual, toda a minha evolução, todos os meus insights. Eu comecei a fazer ele através de um livro que chama O Caminho do Artista. E é um livro incrível, recomendo. E a partir daí eu fui colocando esse caderno como se fosse um diário do despertar espiritual. Então, como eu falei, eu fiz muitos pedidos nessa, né, de arquétipos, de várias coisas. E qual foi o resultado que eu tive, né? Eu tinha colocado alguns livros, eu li alguns livros, mas assim, as pessoas falam que quando pedem os livros, as consciências, que elas fazem tipo um download. Eu não senti isso, tá, gente? Infelizmente, eu não senti. Talvez em algum momento na minha vida eu venho falar que senti, que teve um download, que eu lembrei, mas uma coisa também, eu tenho uma memória muito fraca para coisas recentes, tá? Eu descobri o que é isso recentemente, mas isso é assunto para outro vídeo. Enfim, o que eu tive, né? Eu pedi um curso de Reiki, eu realmente fiz um curso de Reiki, foi incrível. Eu pedi para voltar uma experiência que eu tive há muito tempo. Eu tinha tipo uns 20 anos e eu tive uma recordação de uma vida talvez espiritual, não sei onde me ensinaram a trabalhar com cristais. Eu lembro de várias cenas, mas eu não lembro do ensinamento, e eu pedi isso na onda. O que aconteceu foi, eu sempre procurava cristais, mas nunca imaginava que eu poderia comprar pela internet. Nunca me veio isso na cabeça. E aí eu comprei um monte de cristais pela internet. Então, essa foi uma mudança, né? Eu pedi algumas viagens, eu realizei uma que era para ir para uma cachoeira aqui perto, que eu sempre tive vontade, mas nunca deu certo. Até contei aí que eu realizei o pedido da terceira onda e foi uma coisa assim surreal, tá? Foi de uma hora para outra, pessoas que eu nunca imaginei que ia topar, e de repente a gente estava numa cachoeira incrível, linda, duas cachoeiras, uma de frente para a outra. Então foi incrível. Aconteceram assim muitas coisas espirituais que eu vou relatar. Eu estava limpando a casa, né? E de repente, eu acho que eu falei em vídeos passados, relatos da onda,
que eu ouvia uma voz que não era minha. A gente conversa com a gente mesmo, mas a gente sabe que é nossa voz. E eu ouvi uma voz que não era minha. E um dia eu estava limpando a casa e eu ouvi a mesma voz falando para mim: agora eu posso retornar para a quarta dimensão. Eu achei assim surreal. Eu achei aqui a anotação, ele falou assim: é, estou voltando para a quarta dimensão. Deus abençoe você e sua família. Eu achei incrível. Mas foi uma onda de muita inércia, eu passei por muita inércia. Tinha um projeto que eu pedi, que eu sou desenvolvedora, né, de software, tinha um projeto que eu estava fazendo, que eu pedi para terminar o projeto, que chegou uma parte que estava meio muito devagar, sabe? E eu queria terminar no prazo e realmente eu entreguei no prazo. Eu vi um ser diferente, tipo um elfo. Quando eu faço meditação, né, foi uma época que eu fiz muita meditação, eu meditava à tarde e à noite antes de dormir, e assim, eu senti muito a energia, a vibração da onda no corpo. Eu fiz assisti vários vídeos de barra de axis, tudo que você imaginar, assim, eu assisti, né? E eu defini que essa onda ia ser uma bênção aos meus antepassados, uma limpeza de traumas, de pedir perdão ou perdoar pessoas que me machucaram e que nem tem noção, tipo, eu tenho um problema com um primo que eu apanhava muito dele na infância, final de ano, Natal, férias. Então eu fiz muito Ho'oponopono para mim e para essas pessoas. Então foi uma onda muito que eu determinei isso, né? Abençoar meus antepassados, perdoar, foi basicamente isso. Achei a anotação aqui que eu sempre agradeço a onda no final e anoto as coisas que eu acho que é importante. Então, eu fiz o curso de Reiki 1 e 2, agora eu sou reikiana, né? Comprei os cristais, comprei um livro também sobre cristais e geometria sagrada e comecei a desenvolver e testar um protocolo de atendimento com todas essas terapias e principalmente com tudo que vem aparecendo para mim, intuição ou download, que vocês queiram chamar. Eu finalizei o projeto na área de desenvolvimento de software. Eu fiz a limpeza de antepassados, né? E eu senti uma melhora. É tudo muito sutil, sabe, gente? Às vezes a gente quer que seja assim explícito, fala, é isso, mas realmente não é assim que acontece. É bem sutil. Eu voltei a fazer academia, musculação, que para mim é muito difícil, porque eu não gosto do ambiente fechado, eu gosto de esporte, só que, cara, você tem que fazer o que você precisa, cuidar do seu corpo, né? E aí eu comecei a fazer, eu sempre ouço podcast, né, na musculação, e vou fazendo e tá indo, tá? Tô fazendo. Eu reconectei com uma amiga minha da adolescência, de colégio, de faculdade. Ela, a gente brigou, a gente não brigou. Na realidade, ela casou, ela tinha um relacionamento conturbado com o marido, eu não sabia. Um dia ela me chamou na casa dela e me falou que estava separando o marido, até arma na cabeça dela, o marido tinha
colocado, sabe? Umas coisas assim, bem tristes. E ela separou. Eu fiquei horrorizada que ela me contou, não tinha me contado antes, né? As pessoas têm um certo, até vergonha, né? Porque ela é graduada, pós-graduada na área de direito, né? Então, enfim. E aí ela voltou pro marido, assim, logo depois, e eu liguei para ela e eu xinguei ela tudo. E assim, a nossa família real são os nossos amigos. Então, todo mundo poderia ter ficado contra ela, menos eu. Isso eu carreguei comigo durante 10, 15 anos, sabe? E isso me dava uma tristeza muito grande. Eu tentei encontrar ela, só que a mãe dela mudou de casa, ela também já não morava na casa dela, e também eu não ia bater na porta, né? Eu estava esperando encontrar com ela. Procurei redes sociais, procurei tudo você pensar, sabe? Perguntei para alguém que conhecia, mas ninguém sabia. E aí, cara, foi assim, apareceu o telefone dela para mim, eu consegui uma pessoa que conhecia alguém que trabalhava no trabalho junto e me deu o telefone e eu mandei uma mensagem e ela respondeu, estava viajando e aí sumiu, achei que não, né? Mas tudo bem. Eu falei o que eu tinha que falar, né? Aí, um mês depois, ela entrou em contato de novo, falou assim: ai, Anne, desculpa, eu perdi os contatos e tal. Achei seu Instagram e achei seu contato lá e a gente se encontrou. Ai, chega a arrepiar, mas foi como se nada tivesse acontecido, sabe? Eu só perguntei pra ela, tá tudo bem agora? A situação mudou? Ela falou assim, Anne, agora mudou. Nossas brigas são brigas normais de casal, mas eu tô muito mais ciente de mim, do meu valor. Eu tô vivendo a vida, meus filhos estão assim e tal. Então, assim, foi incrível, incrível. E isso foi o maior presente da terceira onda. Eu cheguei a arrepiar, mas foi o maior presente. Bom, eu tinha falado também que minha casa, né, que minha bisavó me deu, tinha caído por causa do vizinho, né? Eu consegui construir a parte que caiu, tá? Na época eu estava sem dinheiro, mas eu consegui reconstruir. Estamos na justiça, a justiça é lenta, mas temos que confiar que é a única coisa que temos, né? Eu fiz um curso do Daniel Atala, porque assim, gente, tem vários cursos na internet. Eu acho importante a gente ver as pessoas que a gente se identifica e fazer um curso, porque a gente cai um pouco a energia, sabe? Se a gente não tem um grupo de estudos, de amigos perto, que a gente se reúne, estuda, e eu acho que a gente precisa fazer uns cursos. E foi sensacional, que eu tenho uma ligação enorme com Ganesha, porque quando eu era criança eu sonhava com um elefante, mas não era elefante, era uma coisa pré-histórica. E um dia eu fui contar para uma pessoa que era assim, na época era minha referência na espiritualidade, eu tinha muita vontade de conhecer espiritualidade, não, ufologia, né? E aí eu fui falar para ela, eu sempre sonhei muito com um elefante, mas não era elefante, era uma coisa assim meio pré-histórica. Aí ela falou assim, mamute, você tá pesquisando, investigando os seus antepassados, ela falou, sabe? Espiritualmente, né? Seu passado espiritual. Enfim, então assim, eu tenho uma ligação muito grande com o elefante. Elefante e piano me emocionam. E esse curso do Daniel Atala, ele fala muito em Ganesha, ele mostra, faz rituais de Ganesha, sabe? E ele, assim, não foi nada excepcional, porque eu sempre li muito, estudei muito espiritualidade. Mas às vezes a forma que a pessoa fala, ela te dá um gás, sabe? E assim, eu amei. E aí eu fiz muito mantra de Ganesha, coloquei mantras no meu protocolo de atendimento.
Estudei muita Kundalini. Coloquei protocolos de Kundalini, de limpeza, de energização de chakras, no protocolo de atendimento. Tá andando, sabe? Mas assim, eu estou pronta, mas parece que eu tenho uma questão de permissão a mim mesma. Eu preciso me dar essa permissão. E é isso que eu estou trabalhando. Mas enfim, outra coisa, eu fiz uma apometria com o Shivanand. Depois eu vou colocar o link dele aqui embaixo, o link do curso do Daniel Atala também. Assim, eu gostei muito da apometria dele, sabe? Nunca tinha feito. Gostei muito. Eu senti resultado, sabe? É um resultado sutil, né? Porque a espiritualidade não vem assim, pá, é isso, do jeito que a gente quer. Eu senti resultado. Então, assim, a terceira onda, eu decidi muito investir em mim, no meu processo espiritual. Eu sei que tá todo mundo um pouco apertado de grana, sabe? Mas eu acho que a gente tem que fazer um esforço, se sentir abençoado por poder investir no nosso despertar espiritual. Bom, a terceira onda acabou aí, né? Eu tive muito insights, intuição, ouvi essa voz, né, falando isso, vi algumas coisas, fiz muita meditação, né, eu meditei muito, senti muito um formigamento, sabe? Parece que as células estavam vibrando. Eu não sei se é isso que as pessoas falam, que a gente está entrando para a quinta dimensão e está havendo uma mudança no DNA, mas eu senti muito isso. Então é isso, gente. Vou aproveitar e vou fazer o relato da quarta onda também, que foi punk, quarta onda. Vou fazer o relato da quarta onda e mais algumas coisinhas que eu quero falar para vocês, tá bom? É isso.